O fim do mundo está chegando, portanto, sejam homens tementes e sinceros de oração. 1 Pedro 5:7. Agradeço a Deus por sua graça sobre minha vida. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. Salmo 28:7. O Senhor prometeu visitar-me no dia 9 de fevereiro de 2013, e Ele o fez. Ele é o Deus sempre fiel. Salmo 33:11. No dia 9 de fevereiro de 2013, à 1h da manhã, eu estava deitado na minha cama prestes a dormir, quando ouvi uma voz dizendo: "Já é hora, meu filho, prepare-se agora mesmo." Então eu pedi pelo sangue de Jesus para que me lavasse e me purificasse. De repente, eu caí em um sono profundo. Quando abri os meus olhos, encontrei-me na sala onde tive meu primeiro encontro com Jesus Cristo. Eu vi Jesus Cristo. Ele disse: "Meu filho, hoje eu quero lhe mostrar muitas coisas, pois esta é a última vez que eu vou visitar você. Você deve dizer-lhes o que viu, porque não tem falado a muitas pessoas sobre o que eu te mostrei anteriormente." O Senhor começou a chorar por causa disso. Eu estava triste porque ele estava chorando por minha causa. Quando saímos da sala, o Senhor me disse: "Meu filho, venha, deixe-me mostrar-lhe o grande julgamento." Então chegamos diante de um grande trono. Quando chegamos diante do grande trono, vi uma mulher que estava dizendo: "Eu sinto muito." O Senhor me disse: "Olhe para aquela mulher que está chorando. Ela sabe que não poderá entrar no céu, e é por isso que ela está chorando." Pedi ao Senhor para me dizer o motivo pelo qual a mulher tinha esse pensamento. O Senhor respondeu: "Meu filho, olhe para ela." Então eu vi a sua história de vida. Ela era cristã enquanto ainda estava na terra. Ela estava à procura de um homem para se casar, e o Senhor a instruiu que ela fosse paciente, mas seu desejo de se casar era muito forte. Ela não esperou o tempo de Deus. Em vez disso, ela envenenou sua amiga, para que ela pudesse se casar com o marido da amiga dela. Por causa do veneno, sua amiga morreu. Mateus 5:21. Então ela se casou com o marido de sua falecida amiga. Mais tarde, o marido descobriu que ela foi a responsável pela morte de sua primeira esposa. Ele então a envenenou, e a mulher também morreu. Foi por isso que a mulher estava chorando diante do trono do juízo. Lucas 11:47. O Senhor me disse: "Eu a avisei para não fazer isso, mas ela nunca me ouviu. E agora, ela está chorando por ajuda e por uma segunda chance. Mas isso não é possível. Meu reino é um lugar sagrado, e não um lugar para um homicida." O Senhor disse a ela: "Eu te avisei para se arrepender, mas você nunca me ouviu. É muito tarde para você." Isaías 59:1-3. O Senhor lhe disse: "Afasta-te de mim." E uma grande tempestade a levou para um castigo eterno. Mateus 25:41-46. Não matarás, porque os que praticam tal coisa, está em perigo de receber a sentença do juízo. Arrependam-se agora e sejam salvos. Então nós deixamos esse lugar. Por favor, compreendam isto. A vinda de Cristo é apenas para crentes fiéis, firmes e atentos. Não basta simplesmente ser qualificado para sua vinda. Você deve viver cada momento pronto. Faça diariamente de sua vida uma contágio para a eternidade. É a única coisa que vai importar nesta vida. Não basta apenas avisar e vigiar os outros. Você também deve cuidar de si mesmo, e prestar atenção à salvação de sua própria alma. Sempre que o pensamento do retorno de Cristo te enche de temor ou de susto, isso mostra que ainda há algo errado, e você precisa permitir que o Espírito Santo faça sua obra em você. Filipenses 2:12-13. Será melhor você subir no arrebatamento do que ficar. Se você perder o arrebatamento, o anticristo vai zombar de sua fé, e você será punido mais por se aventurar com a verdade. E se você morrer antes do arrebatamento, você deve estar sempre pronto para o retorno do Senhor. Se você morrer, e tiver uma mancha em sua roupa, você será expulso e não herdará o céu. Nota: esta afirmação vai causar muitas controvérsias nas igrejas. 1 João 5:17 diz: "Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte." Se você continuar pecando contra Deus, pensando que você ainda tem tempo para se arrepender, você está apenas enganando a si mesmo. É melhor você se arrepender de seus pecados agora, porque amanhã pode ser tarde demais para você. Então, não mate. O Senhor me levou para o inferno. Passamos pelo mesmo túnel que usamos durante o meu primeiro encontro para chegar no inferno. O inferno aumentou por si mesmo, porque o diabo está trabalhando muito duro. Isaías 5:14. Eu vi um homem gritando no fogo do inferno. Ele estava dizendo: "Você está aqui para me salvar? Estou aqui há 250 anos.
Eu estava esperando para ver se eu encontrava um Salvador, mas eu já desisti. Mas agora que eu vejo você, eu duvido que você esteja aqui para me salvar. O Senhor lhe disse: mandei muitos dos meus servos a você, para dizer-lhe de que se arrependesse, mas você nunca me escutou. Eles contaram a você sobre a realidade do fogo do inferno, mas você disse que não era real, e que isso era uma piada, e você pensou que a sua vida era melhor. Você só gastou seu tempo em beber álcool, mudando de um hotel para outro cometendo adultério. 1 Coríntios 6, 9 a 11, Tiago 4:4. Você ficou gravemente doente até a morte, mas eu não permiti que você morresse, para que você se arrependesse e fosse salvo. Mas você não queria ouvir nem o meu nome ser mencionado. Agora você está procurando um Salvador. Não posso mais te salvar. É tarde demais para você. Provérbios 1, 24 a 33. O Senhor estava chorando enquanto falava com aquele homem, porque ele não tem prazer na morte de um pecador. Ezequiel 18, 30 a 32. Enquanto você ainda está na terra, você tem a oportunidade de se arrepender, mas depois da morte, não há mais arrependimento. Jesus é o único Salvador dos vivos, mas não dos mortos. Sua respiração é a sua oportunidade. Eclesiastes 12, 1 a 8. Então nós deixamos esse lugar. O Senhor me levou para outro lugar no fogo do inferno. Eu vi uma garota lá que estava chorando muito. Havia muitos vermes e insetos em seu corpo. Sempre que ela removia um, muitos vermes voltavam para aquele lugar em particular ao qual ela havia removido o primeiro verme. Quando ela nos viu, ela gritou por socorro. Perguntei-lhe o motivo do porquê ela estar lá. Ela me contou sua história de vida dizendo: quando eu estava na terra, eu adorava ir a clubes para dançar. 1 Timóteo 5:6. Ela continuou: meus pais nunca me proibiam, porque eu era a única filha que eles deram à luz. Eu adorava seguir os meninos, e fazia sexo com eles. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8, Efésios 5, 3 a 6. Eu tinha ouvido falar sobre o fogo do inferno, mas eu nunca quis escutar. Muitos dos meus amigos me disseram para me arrepender, mas eu desenvolvi um ódio contra eles. Então fiquei grávida, e minha mãe me lembrou sobre a minha ambição de me tornar uma advogada. Por causa dessa declaração, abortei a gravidez e morri. Então eu acabei neste fogo. Estou neste lugar há 10 anos sendo atormentada. Se eu remover um dos vermes, mais deles aparecem para substituir os outros no meu corpo. Por favor, me ajude. Agora estou pronta para me arrepender. Fiquei muito triste quando ouvi a sua história. O Senhor lhe disse: você não pode mais se arrepender. É tarde demais para você. O Senhor estava chorando com sentimentos profundos por ela, mas ele não podia mais salvá-la. A menina gritou dizendo: não, por favor, não. Está quente demais. Eu quero morrer. Mas ela não conseguia encontrar a morte. Apocalipse 9:6. Então pedi ao Senhor para que me retirasse dali, porque eu não podia suportar o modo como aquela garota estava sendo atormentada. Queridos pais, me ouçam. Ensine aos seus filhos o caminho do Senhor. Ensine-lhes a palavra de Deus. Corrija-os se eles fizerem alguma coisa errada contra o Senhor. Efésios 6, 1 a 4. 1 João 2, 1 a 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Então nós deixamos esse lugar, e fomos para uma outra área. Devemos ter cuidado, e nos purificarmos sempre neste mundo pecaminoso, porque muitas de nossas invenções nos contaminam diante de Deus. Eclesiastes 7:29. O Senhor me mostrou uma garota no fogo do inferno. Seus tormentos eram tão horríveis que ela gritava: basta, já é o suficiente. Por favor, tire-me daqui. Ela usava a mão esquerda para cobrir a orelha, enquanto se masturbava com um objeto muito quente em sua mão direita. Ela estava chorando amargamente, mas não conseguia parar de se masturbar. Perguntei-lhe o motivo pelo qual ela estava fazendo isso, e ela me contou a sua história de vida dizendo: eu tinha 14 anos quando morri. Quando eu estava na terra, adorava ouvir músicas mundanas. Toda vez que ouvia isso, tinha sentimentos sexuais, e isso me levava a me masturbar. Eu ouvia sobre este lugar de tormento, mas nunca acreditei de que fosse real. Muitos servos de Deus me avisaram sobre as músicas mundanas, mas eu os chamava de ignorantes.
Eles me advertiam em suas pregações de que a masturbação era um pecado, mas eu dizia a eles que Deus era misericordioso. Agora eu acredito que eles não são ignorantes. A razão pela qual eu cubro a minha orelha é porque ainda ouço essas músicas mundanas, e está me machucando. A razão pela qual eu uso esse objeto é porque era o que eu costumava me masturbar quando estava na terra. Por favor, me ajude. Não consigo parar de fazer isso. Está me machucando. O Senhor disse a ela: Eu não posso mais te ajudar. Você fez a minha graça inútil na terra, mas neste lugar não há mais graça. É tarde demais para você se arrepender. Ela gritou, mas o Senhor disse a ela: Eu não posso mudar a minha palavra. Já está escrito, minha palavra é eterna. Mateus 24:35. Mateus 13:31. Pais, cuidem dos seus filhos. 2 Coríntios 12:14. Efésios 6:1. Lembre-se de que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3:6. Então nós deixamos esse lugar e nos mudamos para outra área. O Senhor me levou para outro lugar no fogo do inferno, onde eu vi um homem que estava gritando e dizendo: Eu vou ouvir, por favor, estou pronto para ouvir. Perguntei-lhe o motivo pelo qual ele estava lá, e ele disse: Quando eu estava na terra, eu adorava ter relações sexuais com as meninas, especialmente as prostitutas. Meu amigo me disse para eu me arrepender e ser salvo, mas eu respondi a ele de que não queria ouvir nenhuma pregação tola. Agora eu estou nesse fogo. Eu queria apenas que me deixasse em paz, mas agora eu estou pronto para ouvir e me arrepender. Por favor, ajude-me. O Senhor disse a ele: Eu lhe dei graça o suficiente até você morrer aos 25 anos de idade, mas você nunca ouviu minha advertência. Agora você está implorando para ouvir. Agora é muito tarde para você. Ninguém pode falar sobre mim aqui, porque todos aqui estão procurando uma maneira de escapar. Qualquer alma que chegar aqui, nunca mais sairá novamente. Já é tarde para você. 1 Tessalonicenses 4:3. Seu corpo não é para prostituição. 1 Coríntios 6:13. O homem gritou: Eu implorei ao Senhor que me afastasse daquele lugar, porque eu não podia mais olhar para eles. Então nós deixamos o fogo do inferno. Então o Senhor me levou ao céu. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade para todo sempre. Amém e amém. Salmos 41:13. O céu é extremamente bonito, o chão é como um espelho. Fiquei muito feliz, e tive o pensamento de que nunca mais sairia dali. Ouvi as lindas vozes dos anjos que louvavam a Deus. Salmos 103, 1-3. O Senhor disse: Diga ao meu povo que meu reino é muito real. Bem-aventurados os que herdam. Havia muitas flores bonitas e preciosas. Salmos 119, 129-135. O Senhor me levou a um lugar no céu, onde vi à distância a árvore da vida. Era muito bonita, brilhava como ouro. Apocalipse 22:2. O Senhor disse: Eu preservei esta árvore da vida para o meu povo. Diga-lhes que abençoados são aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Apocalipse 22:14. Então seguimos em frente. O Senhor me levou a um salão muito grande no céu, e vi muitos filhos pequenos preenchidos com a glória de Deus. Eles estavam louvando a Deus. Salmos 86, 11-13. O Senhor disse: Estas são as crianças que as mulheres abortaram na terra. Elas pertencem a mim, e estão aqui no meu reino glorioso. Salmos 89, 1-2. Então nós deixamos esse lugar. Enquanto o Senhor falava comigo, eis que vi um anjo. Ele era alto e bonito, e estava usando uma coroa em sua cabeça. O Senhor disse: Este é o anjo Gabriel. Fiquei muito feliz por conhecê-lo, e o Senhor o instruiu a levar-me a muitos outros lugares no céu, para que eu pudesse contar aos outros o que vi. O anjo Gabriel me levou para uma casa muito grande no céu. Ele disse: Esta é a casa do rei Davi. Eu disse que gostaria de ver o rei Davi cara a cara. Nós entramos em seu quarto, onde vi o rei Davi louvando a Deus com salmos e danças. Salmos 34, 1-6. Eu o cumprimentei, e ele chamou pelo meu nome dizendo: Senaion, você é bem-vindo. Fiquei muito surpreso por ele saber meu nome. Ele disse: Senaion, você já não louva mais a Deus. Você não quer mais dançar para Deus. Quando você louva e dança por Deus, sua graça estará mais perto de você. Então eu perguntei-lhe: Como você sabe disso? Você me vê na terra, ou você está ciente da minha vida na terra? Ele riu e disse: Eu não falo por conta própria. Mais tarde, descobri que era Deus que me falava por ele. Ele me deu um pequeno livro dizendo: Coma,
Quando comi o livro, tive muita sede. Eu disse, estou com sede. Eles me deram o sangue de Jesus Cristo para beber. Quando eu bebi, fiquei tremendo como se estivesse com frio por mais de 5 minutos. Durante todo o tempo em que eu estava tremendo, o anjo Gabriel e o rei Davi estavam ajoelhados dizendo, glória a Deus. Salmos 29, 1 a 11. Quando eu deixei de tremer, o rei Davi disse, agora você louvará a Deus e falará por ele. Diga ao povo que elogie o Todo-Poderoso, e sua graça estará mais perto deles. O anjo Gabriel disse, Senaion, você tem que ver muitas coisas aqui. Vamos. Eu disse, não, eu não quero deixar o rei Davi, por favor. Ele me ignorou. Então nós deixamos a casa do rei Davi. O anjo Gabriel me levou para uma outra casa muito grande e bonita no céu. Ele disse que era a casa do profeta Elias. Fiquei muito feliz. Eu disse, eu quero vê-lo. O anjo Gabriel me levou para casa, de onde saiu um jovem muito bonito. Ele disse, Senaion, bem-vindo. Fiquei muito feliz em vê-lo. Eu disse, você era muito poderoso na terra. Eu li sobre você na Bíblia. Ele respondeu, um fogo está queimando em seu coração. Você será mais poderoso do que eu. Segundo a Coríntios 10, 4 a 5. Ele me contou muitas coisas sobre mim. O anjo Gabriel disse, Senaion, temos que sair agora, porque você tem muitas coisas para ver aqui. Então nós deixamos essa casa. O anjo Gabriel me levou para uma outra casa muito grande no céu. Esta casa era de ouro, decorada com pedras preciosas. Ele disse, esta é a casa do apóstolo Paulo. Eu disse que queria vê-lo. Ele é um modelo para muitos cristãos. O anjo Gabriel me levou para casa, e eis que vi um homem muito jovem descansando em uma bela sala. Então ele disse, Senaion, você é bem-vindo. Estou muito feliz em vê-lo. Fiquei surpreso por eles saber o meu nome. Eles sabiam disso porque a glória de Deus estava neles. Não era necessário que eu dissesse o meu nome. Ele começou a me contar sua história de vida no livro de Atos. Atos 8, 1 a 4, Atos 9, 1 a 31. Quando ele terminou, ele disse, aproveitei a graça que Jesus me deu, e nunca tornei isso inútil. Ele me deu um pequeno livro e disse, coma. Quando comi, eu não estava com sede. Na verdade, era muito doce. O apóstolo Paulo disse, agora você pregará o Evangelho, e ensinará os testemunhos de Jesus Cristo. Você ensinará algumas das minhas epístolas que ainda não escrevi. Romanos 8, 35 a 39. Tanto o anjo Gabriel quanto o apóstolo Paulo louvavam a Deus. Romanos 4, 20 a 2, 2 Coríntios 5, 13 a 18. Então nós o deixamos. Eu estava muito feliz. O céu é tão lindo e cheio da glória de Deus. Apocalipse 21, 18. Então o anjo Gabriel levou-me para outro lugar no céu, onde havia uma casa grande e bonita, decorada com pedras preciosas e flores. Ele me disse que era a casa do pai Abraão. Pedi ao anjo Gabriel para me levar lá, para que eu pudesse ver o pai Abraão. Nós fomos lá, e quando eu vi o pai Abraão, eu disse, pai da fé. Ele começou a me dar conselhos sobre muitas coisas na minha vida. Ele disse, você deve ter fé em tudo no que pedir ao pai, e ser paciente em todas as situações. Jeremias 33, 3. Mateus 17, 20. A fé é real. Mateus 21, 21 a 22. Hebreus 11, 1. Então nós partimos. O anjo Gabriel me levou para outro lugar no céu, onde vi 5 anjos dançando com alegria. Eu também vi 7 anjos com trombetas. Pedi ao anjo Gabriel para que me contasse sobre a missão ou o trabalho desses anjos. Ele me disse que quando uma alma entrega a sua vida a Jesus Cristo, então esses 7 anjos sopram suas trombetas como sinal de que uma alma se arrependeu. Os 5 anjos começam a dançar, e todo o céu se alegra. Além disso, se uma alma chegar ao céu, os 7 anjos sopram suas trombetas, e todos os anjos no céu celebram por aquela alma. Lucas 15, 7. Existe grande alegria no céu quando uma alma se arrepende. Lucas 15, 10. O anjo Gabriel levou-me a um salão muito grande. Ele me deu uma espada para levantar. Quando eu fiz isso, me encontrei em um campo de batalha. Eu vi um número incontável de pessoas acorrentadas. Havia muitos demônios que estavam colocando cadeias sobre essas pessoas. Algumas pessoas colocavam as suas armaduras de guerra. Em suas costas, estavam escritas as palavras dos vencedores. Eles estavam lutando contra os demônios, para libertar essas pessoas encadeadas. Quando eles conseguiam libertar uma pessoa, essa pessoa entrava em uma sala chamada um lugar secreto do Altíssimo. Pedi ao anjo Gabriel, para que ele pudesse interpretar essa visão para mim. Ele disse, os vencedores são os verdadeiros cristãos. 1 João 5, 4 a 5, e aqueles que são encadeados, são os pecadores.
Esses demônios são designados em uma missão para levar esses pecadores ao fogo do inferno. 1 Pedro 5, 8 a 9. Combater os demônios que são encarregados de controlar esse pecador, significa pregar aos pecadores e orar por eles. A sala ao qual eles correram para estarem seguros, é Jesus Cristo. Mateus 11, 28 a 30. E é por isso que é chamado de o lugar secreto do Altíssimo. Salmo 91, 1. Você deve orar duramente, para que Deus o liberte do demônio que está em uma missão para levá-lo para o poço do fogo do inferno. O anjo Gabriel me levou para outro lugar muito lindo no céu, decorado com ouro puro. O chão era como um vidro transparente. Havia muitas flores bonitas e pedras preciosas. Eu vi ouro fixo na parte de cima. Eu disse ao anjo Gabriel, que queria tocar o ouro que estava fixo na parte de cima. Ele me carregou em seus ombros para que eu pudesse tocá-los. Então eu implorei ao anjo Gabriel que eu não queria sair desse lugar. Eu estava chorando porque o lugar era muito lindo. Apocalipse 21, 18 a 19. O anjo Gabriel me disse: não, você tem muitas coisas para ver aqui, e é muito importante que você as veja. Então eu implorei ao anjo Gabriel dizendo: por favor, eu não quero viver uma vida mundana. Por favor, faça alguma coisa sobre isso. Ele disse: Senaion, venha, temos que ir. Então partimos, e fomos para o rio do sangue de Jesus Cristo. O anjo Gabriel me perguntou: Senaion, você se lembra deste lugar? Eu respondi: sim, eu vi este rio de sangue durante o meu primeiro encontro com Jesus Cristo. O anjo Gabriel disse: sim, você está certo. Nós ficamos lá por mais de 5 minutos, mas ele não me pronunciou uma única palavra. De repente, vi uma luz azul pura. Essa luz me levou para o rio, onde uma mão invisível começou a me lavar completamente no rio de sangue. Isso me machucava, e eu estava chorando. Eu implorei para o anjo Gabriel, para que ele me levasse para fora, mas ele estava apenas ajoelhado dizendo: glória a Deus, desde o começo até a eternidade, o Rei dos Reis e o Deus maravilhoso. Salmos 95, 1 a 6. Eu vi meu corpo terrestre na cama. Algo escuro estava correndo para fora do meu corpo. Fiquei muito chocado, porque tal coisa estava dentro de mim. Salmos 51, 12 a 15. Quando a mão invisível acabou de me lavar, a luz pura me tirou do rio de sangue. Salmos 51, 8 a 11. Então eu ouvi uma voz muito alta que disse: contemple. A voz parecia um trovão dizendo: agora você vai se lembrar do que viu aqui, e você viverá como eu quero. Você não é mais um homem comum, porque o santifiquei. Essa voz começou a falar comigo, sobre um irmão que me ensinou os caminhos do Senhor, cujo nome é Ijaljal e Amonarque. O Senhor me contou muitas coisas sobre ele, que ele cumprirá sua aliança com ele, e que ele havia lhe dado a roupa da perfeição. A voz me contou muitas coisas sobre muitas pessoas. Então eu pedi ao anjo Gabriel: por favor, eu quero ver a pessoa cuja voz eu ouço. O anjo Gabriel me respondeu: eu não tenho poder de levá-lo lá, mas siga-me. Então nós deixamos esse lugar. O anjo Gabriel me levou de volta a Jesus Cristo. Ele explicou a Jesus Cristo que eu queria ver o Pai, e finalmente percebi que era o Pai que estava falando comigo no rio de sangue. Jesus sorriu e segurou as minhas mãos dizendo: você quer ver o Pai? Eu respondi: sim. No nosso caminho para ver o Pai, passamos por um salão onde havia muitos anjos. De repente, eles se ajoelharam e disseram: glórias sejam dadas a Deus. Salmos 84, 11. Quando saímos do corredor, eis que vi uma luz muito poderosa em um trono. Era uma luz como um fogo que queimava. Embora estivéssemos a muitas milhas do trono, senti que queria cair. Não tive mais forças para andar em direção ao trono. Eu implorava ao Senhor dizendo: por favor, me leve de volta. Jesus disse: esse é o Pai. Você não quer vê-lo de novo? Eu disse: sim, por favor, eu quero morrer. Eu não posso respirar mais. Jesus sorriu e me levou de volta para o anjo Gabriel. O anjo Gabriel me levou a uma grande sala, onde havia um grupo de anjos. Alguns estavam escrevendo nomes, e alguns apagavam os nomes dos livros. Recebi a oportunidade de visitar 4 desses anjos. Pedi ao anjo Gabriel para que me explicasse tudo, e ele sorriu. O primeiro anjo com quem falei era o responsável pelo livro da vida. O anjo Gabriel disse: este livro é o livro que contém os nomes dos recém-nascidos cristãos, e também os nomes dos cristãos reais e das pessoas salvas. Apocalipse 3:5. Pedi a ele para que me dissesse o motivo pela qual o anjo estava apagando alguns nomes e escrevendo outros nomes. Ele respondeu: esses são os rebeldes. Apocalipse 2:4 a 5.
Eu disse, quer dizer, seus nomes serão apagados para sempre do livro da vida? Ele sorriu e disse, não, este é um livro sagrado, e não pode conter nomes de pecadores. Eu disse, diga-me aonde é que os nomes que o anjo apagou serão escritos. Ele me levou para outro anjo que também estava escrevendo e apagando alguns nomes. O anjo Gabriel disse, este é o livro dos apóstatas, contém os nomes daqueles que se afastaram do Senhor. A razão pela qual o anjo estava apagando alguns nomes, é porque a qualquer momento que um apóstata retornar ao Senhor, seu nome será novamente escrito no livro da vida. Apocalipse 20:15. Os nomes que ele estava escrevendo, eram os nomes dos rebeldes. Jeremias 3:22. Então ele me levou para outro anjo que estava trabalhando muito. No entanto, ele estava apenas escrevendo nomes, e não estava apagando. O anjo Gabriel disse, este livro contém os nomes daqueles que acabam no fogo do inferno todos os dias. É chamado de o livro da condenação. O anjo Gabriel me disse, os nomes só serão escritos, se um pecador morrer sem ter Jesus Cristo em suas vidas. Apocalipse 20:12. Então nós deixamos esse lugar. O anjo Gabriel me levou para outro anjo, que estava apenas escrevendo nomes, mas não estava apagando. O anjo Gabriel disse, este livro contém os nomes daqueles que pagam seus dízimos. Malaquias 3:8-12. O anjo que estava escrevendo os nomes gritou, ele pagou, e imediatamente vi um anjo vindo. Ele abriu uma sala muito bonita, e naquela sala, havia muitos objetos de ouro preciosos em uma caixa. O anjo entrou na sala, pegou um desses preciosos objetos de ouro e foi embora. Pedi ao anjo Gabriel, para que me dissesse o que estava dentro da caixa que o anjo levou. O anjo Gabriel disse, sim, é a grande bênção do Senhor, para todos aqueles que pagam os seus dízimos com fidelidade. Obadias 1:15. Então nós deixamos esse lugar. O anjo Gabriel me levou para um salão, onde havia muitos anjos dizendo, Senhor, é hora, deixe o nosso povo vir. Eu vi o Senhor chorando como um bebê dizendo, deixe-nos dar-lhes 5 minutos a mais. Depois o anjo Gabriel me mostrou a preparação do arrebatamento. Tudo está pronto no céu, e Jesus está esperando pela ordem do Pai. Segundo Tessalonicenses 5:2-6. Então o anjo Gabriel me levou para outro salão, onde havia muitas roupas bonitas. Eram decoradas com ouro precioso, maravilhoso e glorioso. Perguntei ao anjo Gabriel, quem são os donos dessas roupas maravilhosas? Ele respondeu, estas são as vestes que os cristãos vão colocar para o casamento do Cordeiro. Apocalipse 19:7-9. Pedi ao anjo Gabriel para ele me mostrar minha própria roupa. Ele apontou para uma peça de vestuário e disse, esta roupa pertence a você. Eu estava muito feliz, e pensava comigo mesmo, eu não irei para o fogo do inferno. Então eu ouvi uma voz muito alta dizendo, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Tive medo quando ouvi essa voz, porque isso simplesmente significava, aquele pois que cuida estar em pé, olhe e não caia. 1 Coríntios 10:12. 1 Coríntios 9:24-27. Então nós deixamos esse lugar. O anjo Gabriel me levou para uma casa muito bonita. Quando chegamos lá, nos sentamos em um assento. De repente, ouvi uma ótima notícia no céu, e o anjo se ajoelhou e começou a dizer, glória a Deus, és digno de receber toda a glória. Amém. O anjo me disse para olhar e contemplar. Vi um anjo correndo e gritando, vitória, vitória. O anjo correu até Jesus dizendo, ele fez isso, ele fez isso. Eu vi um homem vindo para o reino de Deus. Os anjos correram até ele para levá-lo para dentro, porque ele já estava cansado. Pelo menos ele conseguiu. O anjo Gabriel disse, o anjo que gritou vitória, era o anjo da guarda do homem que acabou de ganhar o céu. Todo o céu se alegrou, apenas por causa do homem que finalmente havia chegado. O anjo Gabriel saiu da sala e disse, Senaion, você é bem-vindo. E ele me entregou para o anjo Uriel, para me mostrar outras coisas no céu. O anjo Uriel levou-me a um lugar e disse, olhe, eu vi o reino de Satanás. Satanás estava dando ordens aos demônios para atacar os cristãos por causa desse homem que chegou ao céu. O diabo estava dizendo, não permitiremos que ninguém escape de nossas armadilhas e invenções. Devemos ganhar suas almas. Eu vi demônios correndo com toda a velocidade, porque uma alma chegou no céu. E o anjo Uriel me levou para um lugar e disse, olhe para a terra. Eu vi a terra parecendo muito pequena e suja, como uma lixeira, lata de lixo. De repente, muitas flechas começaram a cair sobre a terra. Vi um ancião, que havia recebido algumas das setas. Algumas das setas haviam acabado de cair sobre outras pessoas na terra. Mais uma vez, vi um incêndio sobre a terra.
Mas aquele ancião parou o fogo, enviando-o de volta para onde ele veio. Pedi ao anjo Uriel, para que por favor ele interpretasse isso para mim, porque isso era um mistério. O anjo Uriel disse: o ancião que você viu é Jesus Cristo, e as poucas flechas que ele recebeu em seu corpo são as flechas que o diabo enviou contra os filhos de Deus. Salmos 91, 1-7. Ele continuou: as outras que caíram sobre a terra são as flechas que o diabo enviou contra o pecador. Salmos 92, 7. Ele continuou dizendo: e o fogo que você viu foi o plano maligno do diabo para destruir a terra, mas Cristo nunca permitiu que isso acontecesse. Isaías 60, 1-2. O anjo Uriel me levou a um lugar onde eu vi muitos anjos dando relatos ruins ao Senhor. O primeiro anjo que veio disse ao Senhor: por fim, ele perdeu sua alma. Eu o avisei, mas ele nunca me ouviu. Marcos 8:36. O segundo anjo disse ao Senhor: mestre, esse homem cometeu adultério. Eu o avisei para não fazer isso, mas ele permitiu que o diabo escravizasse o seu coração. O Senhor perguntou ao anjo: você disse a ele para confessar? O anjo respondeu: sim, mas sempre que ele queria confessar, a senhora que estava cometendo adultério com ele apareceu, e ele não foi capaz de confessar mais. O Senhor disse: continue dizendo a ele para confessar e renunciar seus pecados, e ele será salvo. Provérbios 28:13. O anjo disse: ok, mestre, e ele foi embora. O terceiro anjo que veio foi o anjo da guarda do pastor W.F. Cumui. O anjo disse ao Senhor: mestre, o diabo enviou alguns membros do mal para um ministério de vida cristã mais profundo. O que devo fazer? O Senhor respondeu: diga como meu servo para estar orando, e eu vou lhe dar a vitória. O anjo disse: ok, mestre. Ele foi embora. 1 Tessalonicenses 5:17. Muitos anjos iam para lá. A coisa mais comum que eles diziam era: por fim, ele perdeu sua alma. Por fim, ela perdeu sua alma. Quando o anjo que deu o relatório sobre o pastor W.F. Cumui foi embora, perguntei ao Senhor se o pastor Adeboye era seu servo ou não. O Senhor disse: sim, o pastor Adeboye é meu servo, e eu sou o fundador da Igreja Cristã Redimida de Deus. Olhe para casa. Olhei, e vi uma casa muito grande no céu. O Senhor disse: esta é a casa do pastor Adeboye, meu servo. Eu gritei: esta casa grande, você tem certeza de que ele vai entrar nela? O Senhor disse: sim, se ele continuar fazendo a minha vontade, e proezas para o meu reino. Mateus 28, 19-20. Pedi ao Senhor para me mostrar minha própria casa. O Senhor sorriu e disse: olhe para ela, meu filho. Eu vi uma pequena e bela casa. O Senhor me disse que era minha. Eu ri e disse: mas eu nunca paguei nenhum dízimo. O Senhor sorriu e disse: não são apenas os dízimos que te constroem uma casa aqui, mas também quando falas às pessoas sobre mim. É uma recompensa também para construir uma casa. E também quando você ganha uma alma para mim, é uma grande recompensa para construir uma casa. Além disso, quando você ora pelas pessoas, é outra grande recompensa para você construir sua casa. Quando você faz bem para os outros, é uma das grandes recompensas que constrói sua casa aqui. Se meu povo quiser ter uma casa aqui, eles devem obedecer ao que eu acabei de explicar. Então, você tem esta casa porque você toma mais tempo para orar pelos outros, especialmente o meu grupo que eu estabeleci, o grupo de vencedores. E também, porque você fala às pessoas sobre mim, e também porque você ganhou almas para mim. Marcos 1:15. O anjo Uriel me levou de volta para o anjo Gabriel, que me mostrou como esses testemunhos serão grandes no mundo. Ele me contou sobre muitas coisas privadas sobre mim. O anjo Gabriel me levou para um salão muito grande, e eis que vi muitos anjos cantando louvores ao Senhor. Eles tocavam muitos instrumentos para glorificar ao nome do Deus Altíssimo. Eu me juntei a eles para louvar ao Senhor. A música era muito melodiosa. As vozes dos anjos eram muito bonitas. Não havia vergonha no céu. Os anjos estavam dançando. Alguns que voavam, de repente se ajoelharam e começaram a dizer: glória a Deus. Apocalipse 5, 9-14. Eu estava muito feliz por estar no meio deles, e eu desejei ficar lá para sempre louvando ao Rei da Glória. Apocalipse 4:11. Então nós saímos. O anjo Gabriel me levou de volta para Jesus Cristo. Jesus me disse: meu filho, me diga o que você quer ver aqui, ou o que você quer que eu lhe mostre. Eu respondi: Jesus Cristo, sua vontade deve ser feita, porque você sabe tudo o que preciso ver aqui. Ele olhou para mim e sorriu dizendo: meu filho, venha. O Senhor me levou a um lugar no céu, onde havia uma tela muito grande. Nela estava escrito os 9 frutos do Espírito Santo. O Senhor me disse:
Seus 9 frutos devem estar completos. Se apenas um estiver faltando, essa pessoa não poderá entrar no meu reino, porque meu padrão para o céu é eterno. Gálatas 5, 22 a 23. A aparição súbita de Cristo no ar para receber os dele na glória é a suprema esperança de todos os cristãos sinceros. É certo de que qualquer pessoa que não estiver preparada quando Cristo retornar, será deixada para trás. Mateus 24, 42 a 44. O Senhor disse: Meu filho, venha, deixe-me te mostrar como será o arrebatamento. Olhe muito bem. Então eu vi uma igreja muito grande na terra. Mais de 3 milhões de pessoas estavam presentes na igreja. Era como se estivessem realizando uma convenção. Em um piscar de olhos, o arrebatamento aconteceu, e apenas 3 pessoas foram arrebatadas. Todos os outros foram deixados para trás. Marcos 13, 30 a 37. Eu vi o fundador da igreja. Ele também foi deixado para trás, e ele se ajoelhou dizendo: Ó Senhor, eu tenho 200 igrejas, e nunca preguei a verdade, mas agora eu fui deixado para trás. Por favor, me perdoe. O Senhor disse: É tarde demais para você. Você só poderá herdá-lo, somente se você puder suportar, e se recusar a usar a marca da besta. Apocalipse 13, 16 a 18. Apocalipse 19, 20. Se você é pastor, ou ministro que não prega a verdade, lembre-se de que você não poderá se defender diante de Deus. 1 Pedro 5, 2 a 4. Eu também vi uma escola onde o diretor estava se dirigindo aos alunos. De repente, apenas o diretor foi arrebatado, e os alunos foram deixados para trás. 1 Pedro 4, 7. Eu vi um professor que estava ensinando alguns alunos. De repente, apenas 3 estudantes foram arrebatados. O professor e os outros alunos foram deixados para trás. 2 Pedro 3, 9 a 14. Eu vi uma mulher grávida que estava a caminho de casa. Sua gravidez havia desaparecido, porque o bebê fora arrebatado, mas a mulher ficou para trás. Mateus 24, 40 a 51. Havia uma grande tristeza em todo o mundo. Mateus 25, 31 a 46. Muitos cristãos foram deixados para trás, por causa de suas atitudes em relação ao pecado através das invenções pecaminosas do homem. Salmos 106, 39 a 40. O Senhor disse: É assim que será o arrebatamento. É hora de voltar para a terra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Veja e ore. Então o Senhor me mandou de volta. Se você está pronto para dar a sua vida a Jesus Cristo, ore a seguinte oração: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Salmos 51. Escreva o meu nome no livro da vida, e que haja alegria no céu sobre a salvação da minha alma no nome de Jesus Cristo. Eu oro. Amém. Por favor, orem por mim, porque enfrento muitos desafios do diabo. Obrigado.